A pergunta que fica é: por que Ruth se tornou uma mulher inesquecível, que inspira milhões de mulheres? Inclusive, nós estamos usando a sua história hoje para nos inspirar. Por quê? A mulher inesquecível está disposta a ir aonde nunca foi para criar algo que nunca teve. Mulheres inesquecíveis, aprendendo com Ruth, a Moabita. Belém significa casa do pão. Só que acabou o pão na casa do pão. E a fome foi se intensificando. E diante desta crise e da fome, e é interessante que a fome desestabiliza, a fome inibe a própria inteligência emocional. A fome é algo realmente terrível. Diante desta crise instalada na casa do pão, que não tinha pão, Elimeleque, o pai, o líder, o sacerdote, junto com Noemi, a mãe, e Malom e Quilion, decidiram ir para onde? Ir para Moabe. Agora, por que ir para Moabe era muito estranho para uma família israelita? Porque Moabe era um povo inimigo do povo de Deus. Vocês sabiam que os moabitas se originaram a partir de um caso incestuoso, quando uma das filhas de Ló, a mais velha, usando um pretexto, uma desculpa, que era necessário o pai Ló deixar descendentes, ela embriaga o pai, se deita com o pai à noite e fica grávida. E nasce o seu filho Moabe, da onde veio os moabitas. E esse povo se torna idólatra, oferecia até sacrifícios humanos aos seus deuses, era inimigo de Israel. E para onde vai Elimeleque, Noemi e os seus filhos? Para Moabe. E a Bíblia diz que lá eles ficaram 10 anos. E nestes 10 anos, Elimeleque morreu, e aí ficou Malom, que se casou com Ruth, Quilion, que se casou com Orfa. Uma outra coisa que, à luz das Escrituras, era proibido. Um israelita se casar com uma moabita. O certo é que não demorou muito também, os filhos morreram. Morreu Malom, morreu Quilion. E agora nós temos 3 viúvas. Hoje, ser viúva não é tão complexo como naquela época. Naquela época, ser viúva era um desafio muito grande. Noemi, voltando para Belém viúva, naturalmente ela teria que enfrentar um constrangimento social como era comum para todas as viúvas daquela época. Mas só que são 3 viúvas agora. De repente, o texto diz no verso 6 que Noemi ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. E Noemi, então, decide voltar para sua terra. E agora ela já era uma mulher idosa. Ela não tinha 10 anos a menos, a idade de 10 anos atrás. Agora ela já era uma mulher idosa. E ela decide voltar, lembrando que toda vez que uma mulher se casava,
o homem tinha que pagar um dote, não é? E esse dote pago, mesmo o marido morrendo, ela pertencia à sogra. Então, Orfa e Nora, dentro daquela cultura, Orfa e Ruth, dentro daquela cultura, pertenciam a Noemi. Pertenciam a Noemi. Mas, quando Noemi decide voltar, as duas estão voltando com ela. Porque elas criaram um vínculo emocional de amizade profundo. E as duas estão voltando para Belém. Mas, de repente, Noemi, refletindo, pensando bem, ela para e ela diz assim para as duas: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas. Por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes. Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Orfa cedeu à insistência da sogra. Não faz sentido vocês continuarem comigo. Ela estava querendo dizer, se já vai ser difícil para mim, que sou israelita, chegar lá como viúva, eu imagino para vocês que são moabitas, chegar lá vai ser dificílimo. Não faz sentido vocês irem comigo, já que eu não posso dar filhos para ser marido de vocês. Então voltem. Orfa beijou-a e decidiu voltar. Mas a Bíblia diz que Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Eu ouvi hoje alguém dizendo o seguinte: Noemi estava equivocada. Ela sabia que o Deus que ela servia era o único Deus. E agora ela está mandando as duas de volta para os seus deuses. Só que Ruth toma uma decisão de ir com ela. E aí, quando Ruth diz o seu Deus será o meu Deus, alguém disse interessante. O livro de Juízes nos fala do povo de Deus que se tornou idólatra, adorando outros deuses. Agora aqui, olha o contraponto. Nós temos um povo de Deus que se desvia, adorando outros deuses. Agora nós temos uma moabita abrindo mão dos seus deuses para adorar e servir ao único Deus. Agora escute. Ruth se tornou uma mulher
mulheres inesquecíveis. Ela se tornou uma mulher inesquecível. Quero te fazer uma pergunta hoje. Como você quer ser lembrada? Como você quer ser lembrada? Segundo Crônicas 21 e 20, nos fala de um rei chamado Jeorão, que a Bíblia diz que ele morreu sem deixar de si saudades. Ele morreu sem deixar de si saudades. Eu estava no momento devocional um dia, lendo o Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, do verso 13 ao 19, quando há uma lista dos nomes dos discípulos. Quando eu cheguei no final, aonde Marcos registra assim, Judas, vírgula, o traidor. Quando eu li isso, o Espírito Santo me fez uma pergunta e ficou muito claro no meu coração. O Espírito Santo me fez uma pergunta quando eu li Judas, vírgula, o traidor. A pergunta foi: como você quer ser lembrado? Como João? Como Mateus? Como Lucas? Como Felipe? Como André? Como Pedro? Ou como Judas, o traidor? A pergunta que fica é: por que Ruth se tornou uma mulher inesquecível, que inspira milhões de mulheres? Inclusive, nós estamos usando a sua história hoje para nos inspirar. Por quê? Deixa eu ler esse texto. Quando a sogra diz a ela: olha para sua cunhada. Ela voltou para sua família, para sua casa, para os seus deuses. Não faz sentido, Ruth, você continuar seguindo-me. Olha a resposta de Ruth. Não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida, diga resolvida. Ela era uma mulher resolvida. Acompanhá-la, deixou de insistir com ela, então ambas se foram até que chegaram a Belém. A primeira marca de uma mulher inesquecível. A mulher inesquecível está disposta a ir aonde nunca foi para criar algo que nunca teve. A mulher inesquecível está disposta a ir aonde nunca foi para criar algo que nunca teve. E quais são as implicações disso? Deixar a zona de conforto, porque a zona de conforto é o território do ordinário. A zona de conforto é o território do comum. A zona de conforto é o território da mesmice e da insignificância. E se você quer entender o que eu estou falando, aonde órfã aparece,
na história. Não há relevância na história de Orfa. Simplesmente ela desapareceu, porque é sempre mais fácil a gente escolher o cômodo, o conforto, deixar o lugar ordinário, abrindo mão desta zona de conforto para viver o extraordinário. Aonde Ruth estava? Na sua terra, junto aos seus parentes, no conforto da sua casa. Quando você deseja algo que você nunca teve, você vai ter que fazer aquilo que você nunca fez. Ambientes familiares geralmente são confortáveis, aconchegantes e tranquilizadores. Ruth descobriu uma verdade que a maioria nunca percebeu. O conforto pode ser destrutivo, porque é capaz de matar a criatividade, destruir o potencial, neutralizar a produtividade e o crescimento pessoal. Quem faz a opção pela zona de conforto mata a sua criatividade, destrói o seu potencial, neutraliza a produtividade e compromete seu crescimento pessoal. São pessoas em desconforto que produzem mudança milagrosas em cada geração. Ruth estava decidida a, primeiro, deslocar-se geograficamente, guarde isso. Deslocar-se geograficamente. Desligar-se de sua parentela. Seguir numa direção que nunca havia seguido. E aí experimentar o desconforto. Ela teve que abandonar velhas amizades. Tudo para iniciar um dos maiores capítulos da sua história. E essa é a pergunta. Quantos querem fazer a diferença na sua geração? Quantas? Levante a mão e diga amém. Amém. Quantas querem chegar aonde a maioria não chegou? Diga amém. Amém. Agora, quantas de vocês estão prontas para que, se for necessário, deslocar-se geograficamente? Desligar-se da sua parentela? Seguir numa direção que nunca havia seguido? Experimentar o desconforto? Abandonar velhas amizades? Às vezes em quando, chega pedidos assim, de orientação. Pastor, meu marido tem uma proposta de trabalho em um outro estado para ganhar 4 vezes mais. Mas a minha filha não quer ir. E eu estou preferindo dizer não para ficar com a minha filha. Aí eu pergunto, quantos anos tem sua filha? 25. Esse é o problema. Muitas vezes, para que Deus cumpra suas promessas, será necessário aceitarmos o desafio da mudança. Os homens e as mulheres da Bíblia que se destacaram, deixaram um legado, fizeram mudanças geográficas. Moisés deixou o conforto do palácio para entrar na escola do deserto. Daniel foi levado ao cativeiro, longe da sua terra natal, para que os seus grandes dons prosperassem. José foi vendido como escravo, viveu longe do aconchego de seu pai Jacó, então foi levantado e promovido a governador do Egito. Abraão teve de deixar sua parentela e sua terra antes de experimentar as inacreditáveis bênçãos de Deus. Deus disse para Abraão,
através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Você vai ser uma bênção, e quem te abençoar, eu vou abençoar, e quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Engrandecerei o teu nome. Porém, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai então para a terra que eu te mostrarei. Você está pronto, Abrão? Porque se você não sair, porque não aceita as mudanças que são necessárias, toda a promessa não se cumpre sobre a sua vida. Esther teve que deixar aqueles que a criaram, quando foi escolhida entre as outras para ser rainha. E como rainha, ela se tornou libertadora da sua nação, do seu povo. Jacó nunca teria experimentado a revelação de Deus próximo ao ribeiro de Jaboque se não tivesse deixado os braços seguros de sua mãe, Rebeca. Ninguém cresce na sombra. João recebeu suas notáveis e sobrenaturais visões quando se exilou na ilha de Pátimos. Filipe, o diácono cheio do Espírito Santo, foi tirado do meio do avivamento de Jerusalém e levado ao deserto, onde encontrou o eunuco etíope, para o qual entregou a mensagem do evangelho. Ele se converte, ele batiza o etíope, e calcula-se que 90% da Etiópia foi evangelizada por causa da conversão do eunuco. Depois que Deus moveu Filipe até ele. Mudanças geográficas na direção de Deus sempre posicionam você para receber bênçãos e revelações sobrenaturais. A mulher inesquecível enxerga algo mais importante do que o conforto temporário. Ela sabe qual é a recompensa da mudança. Ela consegue vislumbrar os benefícios que estão além da fase da dificuldade. Ela enxerga o fim tão claramente como enxerga o começo. A mediocridade tem a ver com a indisposição para mudar. E quando eu falo em mudança, não estou falando só geográfica. Eu estou falando em mudança de mentalidade. Mudança na forma de pensar. Mudança na forma de olhar para o futuro. A mediocridade tem a ver com a indisposição para mudar. Nunca reclame do seu futuro se você não estiver disposta a se sentir desconfortável no presente. Uma das coisas que eu admiro em Ana, na história de Ana, é que ela poderia praticar uma espiritualidade burra, dizendo: se Deus me fez estéril, é a vontade dele para a minha vida. Por que eu vou me preocupar com filhos se o próprio Deus da sua soberania me fez estéril? Mas Ana, ela era uma santa inconformada. Eu estou estéril, mas eu creio em Deus que abre a madre de uma filha. Eu estou estéril, mas essa minha esterilidade tem um propósito de me levar a uma busca através da minha fé e esperança e ver um milagre acontecer. E é interessante que Deus usa Penina como alguém que provoca Ana a fim de que ela não pare de sonhar com o seu milagre.
Nunca reclame do seu futuro se você está muito satisfeita com o seu presentinho. Quantas acreditam piamente que Deus tem mais para cada uma de vocês? Tem muito mais. Diga amém. Mudança é a prova da confiança. Milhares de maridos sentem-se aprisionados num casamento que não flui porque a esposa se recusa a fazer mudanças. Sua carreira é sabotada, seu entusiasmo é assassinado, simplesmente porque alguém em casa prefere ficar acomodado. É um problema sério quando o conforto torna um obstáculo e não uma ponte para alguém que amamos. Essa tragédia não acontece quando se tem uma mulher inesquecível ao lado, e eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Eu mudei de Santo André para Bragança. E só em Bragança eu acho que eu mudei umas 6 vezes. E essa era a pergunta: é para melhor? Vamos mudar. É para melhor? Vamos mudar. Muitas vezes, Deus não faz o que Ele prometeu, porque nós não estamos dispostos a abrir mão da terra, às vezes da parentela, da casa dos pais, de uma filha de 25 anos. Você não quer, hein, minha filha? Vou te emancipar. Não há nenhum problema. Aluga um apartamento, compra lá uma geladeira, um fogão, uma cama. Vai viver a sua vida da forma como eu te eduquei para ser vivida, porque eu estou indo com o seu Pai para que a promessa do eterno se cumpra nas nossas vidas. Eu estou indo para Belém, porque tem pão na casa do pão. Ruth conseguiu enxergar o que órfã não enxergou. Mulheres inesquecíveis enxergam o que as que faz a opção pela mediocridade não conseguem ver. Eu não estou falando de mudanças irresponsáveis. Eu estou falando de mudanças orientadas por Deus e por um planejamento inteligente.